Se você acha filmes em inglês muito difíceis de serem entendidos, por mais que você tente ver um filme só em inglês, você não consegue de verdade compreender, você não está sozinho. E eu te garanto, muito provavelmente não é porque o seu inglês é ruim, é porque simplesmente você ainda não treinou o seu ouvido suficientemente para conseguir fazer isso. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Hoje eu vou te ensinar como resolver isso de uma vez por todas e como que você vai praticar de fato o seu listening assistindo filmes, para que não fique mais esse desespero de querer assistir filme em inglês e não conseguir, e parece que você simplesmente nunca vai dar conta de fazer isso, e que é muito difícil, e aí você começa a dizer para você que seu inglês não é bom, que você não está bem o suficiente, que isso nunca vai dar certo, e aí você vai lá e coloca a legenda em português, relaxa e para de desenvolver o seu inglês. Vamos resolver isso de uma vez por todas agora. São 4 motivos pelos quais você ainda não consegue entender filmes em inglês. E o primeiro motivo é o seguinte: americanos falam rápido. Ah, Thiago, jura? Isso eu já sabia. Sim, mas não é só uma questão de falar rápido. Americanos utilizam algo que se chama connected speech. Eles unem, ou eles comem, ou eles reduzem palavras, e cada vez mais, a ponto de falar uma palavrinha que representa 3 ou 4 palavras. E se você não estiver acostumada com esses padrões da fala, você não vai conseguir, de fato, acompanhar o listening. Porque muitas vezes você estudou a gramática, você estudou na leitura, no reading. E no reading você viu ali as palavrinhas separadas. Você aprendeu daquele jeito gramaticalmente correto. E aí quando você escuta, parece que não conecta. Mas o que essa pessoa está dizendo? Não tem nada que faça sentido, que seja tão curto assim para a pessoa falar aqui. E aí parece que você não sabe inglês. Quando na verdade eles estão utilizando um inglês comunicativo. O inglês da vida real, o inglês da fala, o inglês comunicativo, ele é totalmente diferente do inglês escrito, do inglês gramatical. Você precisa entender esses padrões, para que você comece de fato a identificar esses padrões, entender como que eles estão sendo utilizados, e aí sim o teu ouvido acostuma com aquilo e ele não fica mais querendo encontrar o que você supostamente está imaginando que deveria estar escrito. Aprender padrões de fala é mais importante do que aprender padrões gramaticais, regras gramaticais do que é correto, padrões escritos. Eu vou te dar um exemplo. Se você quisesse dizer What are you doing? What are you doing? Ainda que eu fale rápido, what are you doing? What are you doing? Eu estou falando rápido ainda da forma gramatical. What are you doing? Agora se eu disser what you doing? What you doing? What you doing? What you? What you? É assim que a maioria dos americanos vão falar what you doing. É extremamente mais rápido, com uma pronúncia diferente, uma velocidade diferente, e que se você não sabe esse padrão, você vai falar, hã? O que você disse? What are you doing? Ah, ok. What are you doing? What you doing? Entende? Outro exemplo é, se você às vezes quer dizer, né, eu tenho que sair, você pode falar I need to leave, I need to leave, ou você também poderia dizer I have got to go. Ainda que você tenha uma contração do have, você diria I've got to go. I've got to go. Você vai ouvir isso na prática? Não vai. Você vai ouvir, sabe o quê? I gotta go. I gotta go. Olha como é rápido. I gotta. Gotta. Não é I've got to. I gotta go. De novo, o padrão da fala é diferente do padrão escrito. Aprenda isso e foque nisso, que vai acelerar muito a sua habilidade de compreender filmes. E para que você melhore isso, eu vou te dar aqui agora a cereja do bolo de como praticar filmes de fato, utilizando e não utilizando legendas. E eu já te adianto, na maioria das vezes, regra geral, ter legenda vai te atrapalhar na sua fluência muito mais do que te ajudar. Thiago, por que você está dizendo isso? Porque quando você coloca uma legenda, você está mais preocupado em ver do que em ouvir. E a sua velocidade de leitura, ela é boa. E ela é muito mais rápida e demanda muito mais atenção do que a sua velocidade de escuta para aprender aquele som. Então, regra geral, legendas
atrapalham mais do que ajudam. Mas ela tem sim a sua utilidade e é sobre isso que eu vou falar agora para você. Como que você vai fazer o treino utilizando áudio e legenda para de fato acelerar sua fluência em inglês. Você vai assistir um filme que você gosta. Lembre-se, selecione uma coisa que você goste, que seja legal para você, que você tenha prazer em assistir. E você pode inclusive pegar só um pedaço para fazer essa prática. Ou o filme inteiro, se você quiser. Primeiro, assista o filme em português e coloque a legenda em inglês, para que você sim busque ler em inglês, mas está ouvindo em português e fazer essa associação. Segundo, transforme o áudio para inglês e coloque a legenda em português. Agora você vai ouvir em inglês e você vai associar com o que você já tinha ouvido em português e agora você está lendo em português. Terceiro passo, assista novamente a cena ou pedaço em inglês e agora com legendas em inglês, para que você escute inglês e você esteja lendo ao mesmo tempo, para fazer a associação do que eles estão dizendo para o que está escrito. E por último, tire a legenda e pratique somente o listening várias e várias vezes, até que sim você comece a fazer o processo de shadowing. Você pode fazer até mesmo na anterior, quando você já estiver com a legenda em inglês, ao mesmo tempo que o ator ou atriz for falando, você tenta falar logo depois em cima, ainda que você tenha que fazer pequenas pausas, não tem problema. E depois, quando estiver só em inglês, você busca falar quase que ao mesmo tempo, até você dominar aquela parte do vídeo, do filme, do que você está ouvindo. Segundo motivo que talvez você não esteja conseguindo praticar o seu listening e entender um filme, porque você está se preocupando demais em entender todas as palavras. Não é sobre isso. Não é sobre querer entender todas as palavras. Porque quando você começar a querer focar demais em entender todas as palavras, se você ficar ali preocupada demais porque fugiu uma palavra, eu preciso saber qual é, senão eu não vou entender o contexto, o significado, quando você se der conta, o áudio já correu lá na frente e você se perdeu totalmente. O listening, ele é muito mais sobre contexto e significado. Não é sobre entender todas as palavras. É praticar primeiramente do macro para o micro. Entender o significado que está sendo dito, entender o significado do que está sendo dito, perceber as principais palavras, perceber as principais estruturas, perceber o contexto, praticar isso e aí você vai lapidando até que você consiga talvez entender toda aquela frase, todo aquele parágrafo. Isso também mostra que na maioria das vezes o seu desafio não é com o listening, não é com a compreensão do que está sendo dito, porque tudo que você sabe, você está entendendo. E as palavras e estruturas, padrões que você não sabe, você diz, tá vendo? Meu listening tá ruim, eu não entendi. Na maioria das vezes não é sobre listening ruim, é sobre falta de vocabulário. Porque quando você ganha o vocabulário, você consegue escutar aquilo e reconhecer aquilo. Então também é importante, como eu já falei em outros vídeos e eu reforço aqui, aprender palavras novas, estruturas novas, padrões novas, phrasal verbs, collocations, como utilizar palavras é fundamental, porque quanto mais vocabulário você tem, menos desafio no listening você vai ter, praticando. Agora, cuidado, nem sempre eu tenho dificuldade com listening. É simplesmente, eu ainda não tenho o vocabulário que eu estou ouvindo, porque tudo que eu escuto, eu lembro. O que eu não escuto, eu não consigo reconhecer, aí eu não sei, eu tenho que aprender. O terceiro motivo é, Thiago, qual é o melhor filme, qual é o melhor vídeo para eu praticar o meu listening? Eu tenho uma notícia boa e ruim para você. Quer a ruim primeiro? A ruim é, não existe o melhor. A notícia boa é, não existe o melhor. Exatamente. O melhor para você é aquilo que você gosta, que você vai ter interesse, curiosidade e vontade de assistir. Se você tiver tudo isso, eu te garanto, qualquer vídeo que você for assistir, qualquer áudio que você for ouvir, que desperta o seu interesse, a sua curiosidade, a sua atenção e a sua vontade, este é o áudio certo para você usar e você aprender o inglês. Lembre-se, para estudar inglês não tem que ser algo fora da sua vida, fora da sua rotina, fora do seu interesse. Tem que ser algo que te traga prazer, vontade de aprender. Fica muito mais fácil, infinitamente mais fácil. E o quarto motivo, que na verdade é uma dica para você entender isso, porque isso vai facilitar. Quando você assiste um filme, você precisa entender que, na grande maioria das vezes, um filme vai ter uma linguagem que não é nem mesmo a natural do dia a dia. Vão ter frases prontas, afinal, um filme tem roteiro, um filme tem scripts prontos que os atores decoram.
que às vezes nem mesmo eles utilizam na vida real aquilo. Saber disso facilita porque você entende que vai ter uma estrutura, que vão ter frases que muitas vezes não são utilizadas daquele formato. E tá tudo bem, porque é um filme. Eu sempre recomendo, para que você fuja disso um pouco, que você na verdade assista canais de televisão de notícias em inglês, que você assista podcasts de vlogs. Encontre um vlog de uma família americana, de alguém que fala inglês, que você goste, de um podcast, que é uma conversa natural, porque aí sim você vai estar muito mais perto do inglês real, o inglês comunicativo do dia a dia entre duas pessoas que não tem script, que não tem roteiro. Isso vai ajudar muito. Agora, ainda que você utilize filmes, entenda que existe um roteiro e tá tudo bem. Mas entenda isso, porque isso vai te ajudar no processo de listening e de prática em cima daquele filme, daquela cena. Show? Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui, o que você gostaria de ver aqui para te ajudar ainda mais nessa jornada rumo à sua fluência. Fluência é consistência, é crescimento, é oportunidade, é dignidade e é liberdade que você vai conquistar no Brasil, nos Estados Unidos, onde você estiver, dominando a língua e sabendo se comunicar com eficiência, não com perfeição. Vamos junto, vamos para cima. Se você gostou, mais uma vez, mexe aqui em algum lugar e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Forte abraço!